Se você não sabe para onde velejar, qualquer vento é favorável. Nesse sentido, para se preparar para uma prova, um concurso, um vestibular, a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro passo, deve ser basicamente você montar um ciclo de estudos. O ciclo de estudos nada mais é do que um planejamento estratégico, eficiente e altamente dinâmico para que você consiga alinhar as suas prioridades e ter o maior êxito na sua prova final. Para exemplificar, suponha que você seja um atleta de Ironman e você precisa fazer as 3 atividades físicas e treiná-las diariamente, que são ciclismo, corrida e natação. Mas vamos supor nesse sentido que você seja um péssimo nadador, mas um ótimo ciclista e um razoável corredor. Não faz sentido você treinar com a mesma intensidade e prioridade essas atividades iguais, porque você tem dificuldades diferentes em cada uma dessas 3 atividades e você tem dominância totalmente peculiar em cada uma delas. Olhando para o lado do estudo, imagine que você seja um péssimo aluno em ciências exatas, mas dentro das ciências exatas, vamos dizer que você é um pouco melhor em matemática, você é razoável em física, mas sim, para química você realmente não tem um pingo de talento. Não faria sentido você estudar as 3 disciplinas de maneiras iguais, porque você vai estar demandando uma quantidade maior de estudo para uma matéria que você já sabe bem, que seria matemática, vamos supor, e enquanto você vai estar dedicando menos tempo do que você deveria para a química, onde você é um péssimo aluno, por exemplo. Então imagine que você consiga distribuir o estudo que você tem disponível durante um dia, uma semana ou até mesmo um mês, de maneira que você consiga concorrer entre essas 3 matérias a melhor forma possível de você alcançar o êxito total. Você conseguir aumentar a sua nota total em ciências exatas, distribuindo o estudo de maneira coerente. E é isso que eu vou mostrar para você agora com a minha planilha de ciclo de estudo. Nessa planilha você pode observar que nós temos aqui a distribuição de algumas disciplinas e dentro dessas disciplinas eu vou atribuir um peso para a pontuação que ela vai ser relevante numa prova, que é basicamente o peso da pontuação, o domínio que eu tenho sobre essa disciplina e aí sim eu vou conseguir entender qual que vai ser a minha divisão de tempo de estudo apropriada para cada uma dessas disciplinas. Então vamos supor que o meu tempo de ciclo de estudos, o tempo que eu vou completar um ciclo inteiro passando por todas as disciplinas que vão reger uma determinada prova, vamos supor, seja de 360 minutos, ou seja, 6 horas, por assim dizer. E vamos dizer que eu estou me preparando para o Enem. Se eu me lembro bem, nós temos redação, matemática, linguagens e códigos, que eu vou colocar apenas linguagens aqui, ciências exatas, ciências humanas. Então, basicamente, nós temos, eu não vou discretizar dentro das ciências exatas cada uma delas e nem dentro das ciências humanas, mas basicamente nós temos aqui 5 matérias, 5 provas diferentes, vamos por assim dizer, que eu vou ter que fazer quando eu for prestar o Enem. Então, vamos imaginar um pouco sobre qual que é o peso da pontuação de cada uma delas. Bom, eu sinceramente não entendo o peso do Enem, mas eu sei que redação e matemática sempre conta mais. Então vamos dizer que redação tem um peso 10, matemática tem um peso 10 também. Linguagens, eu vou usar aqui um fator meramente ilustrativo e vou dizer que tem peso 7. Ciências exatas, vou dizer que tem peso 8 e ciências humanas, vou dizer que tem peso 6. Muito provavelmente esses fatores aqui estão errados, mas eu quero que você entenda o conceito por trás, mas eu imagino que não fuja muito disso hoje em dia. Agora vamos atribuir aqui o domínio que a gente tem sobre cada uma dessas disciplinas. Vamos supor que em redação eu seja um rapaz que escreva razoavelmente bem. Então eu vou atribuir que eu tenho um domínio 7. Matemática, vamos dizer que eu sou um bom aluno. Então eu vou colocar aqui que eu tenho um domínio 9 em matemática. Linguagens, nem tanto assim. Um 5. Ciências exatas, vamos colocar aqui um 6. E vamos dizer que eu sou um péssimo aluno em ciências humanas, que eu não gosto de sociologia, o que é mentira, que eu não gosto de história, que também é muita mentira. Vamos colocar aqui que eu tenho um domínio 3. Bom, observe o seguinte, matemática, apesar de ter um dos maiores pesos dentro da prova do Enem, eu não preciso estudar tanto dos meus 360 minutos, por quê? Porque eu já tenho um domínio realmente muito consolidado, então eu já estaria tentando melhorar algo que já é muito bom, por assim dizer. Em contrapartida, apesar de ciências humanas ter um peso menor em relação a todas as outras matérias, observe que a minha dominância sobre a disciplina faz com que eu tenha que estudar muito mais, previsto aqui 91 minutos dentro dos 360 minutos do meu ciclo de estudos.
Ou seja, apesar de ciências humanas contar menos, eu sei menos também. Então isso vai fazer com que eu tenha que estudar mais tempo dentro do meu ciclo de estudos total. Linguagens, apesar de ser ali a segunda que tem um menor peso, eu não sei muito bem, o que vai me demandar uma quantidade de estudo muito maior, em torno ali de 80 minutos. Então aqui você tem um exemplo de um aluno que ele é muito bom em matemática, razoável em redação, péssimo em ciências humanas, muito razoável em linguagens e um pouco acima da razoabilidade em ciências exatas. E você consegue ver como que vai estar a distribuição se eu fosse prestar o Enem. Agora imagine que eu vou fazer uma prova que o peso da prova é basicamente o mesmo para todas as disciplinas, ou seja, não há diferença entre as disciplinas, é o mesmo peso para todas. Então você pode observar que a disciplina que eu vou ter que estudar ao máximo será ciências humanas, porque como eu tenho a menor dominância dela e todas as matérias são iguais em termos de peso para a nota da prova, eu vou ter que estudar o máximo dela para poder sanar essa minha deficiência e me tornar um aluno razoável também em ciências humanas. Observe aqui também que em matemática eu vou ter que estudar o mínimo, porque já é uma matéria que eu sou muito bom e ela tem um peso semelhante a todas as outras. Diferente do caso passado, que como ela tinha uma relevância maior para a prova, eu ainda tinha que estudar mais do que esses 29 minutos. Então esse aqui também é outro exemplo de como você pode dividir o seu ciclo de estudos. Eu vou deixar essa planilha aqui embaixo na descrição e eu espero que você faça bom proveito dela e você possa entender como é a melhor maneira possível de você montar o seu ciclo de estudos próprio para poder ter êxito dentro de uma aprovação em algum concurso, prova ou quem sabe até um Ironman. Então, diante disso, eu desejo um abraço para você que viu esse vídeo até o final e peço para que você se inscreva e deixe seu gostei.